Queria então repartir com você essa palavra. Hoje é noite de Santa Ceia, hoje é noite de atualização da nossa fé, hoje é noite de comunhão, hoje é noite de renovarmos a nossa aliança com esse Deus maravilhoso. E eu queria, antes de participarmos da mesa do Senhor, eu queria que nós estivéssemos atentos aí à meditação da palavra. Lucas 17, quem achou, diga amém. Verso de número 5, está projetado aí, diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Vamos todos juntos ler esse verso aqui, para ficar todo mundo igual, com a mesma versão, né? Você pode ler aqui no telão, você pode ler aí na TV, na tela aí, eu vou contar até 3, você vai dizer isso aí bem forte, ok? 1, 2, 3. Pai, nós te louvamos por este tempo precioso. Como é bom estar na tua casa, como é bom rever irmãos em Cristo, Senhor, como é bom estarmos aqui como família de Deus, como corpo do Senhor. Queremos, ó Deus, te louvar pelos louvores, te louvamos pelas orações, e agora nós pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Queremos ser edificados pela ministração da tua palavra. Libera a tua palavra do mais altos céus para o nosso coração, Senhor, porque a tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que esta palavra liberada do céu encontre guarida no nosso coração. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus disse amém. Queridos, eu queria pensar com você e usar esse texto aqui apenas para fazer um destaque, e na verdade a gente vai meditar em algumas expressões que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Eu acho interessante os apóstolos, eles se aproximarem do Senhor e dirigirem ao Senhor uma oração: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, adiciona a fé que nós temos, acrescenta, faça com que a nossa fé aumente, Senhor. Nós não queremos continuar no mesmo estágio de fé que nós estamos no momento. Coloca, Senhor, essa convicção da verdade, coloca essa confiança. Nós não queremos confiar pouco, nós não queremos uma confiança limitada, nós não queremos que a nossa intensidade da fé seja leve, nós queremos uma fé consistente, não queremos ter uma fé acovardada. E é muito interessante o contexto em que eles pedem para aumentar a fé. Pedro fala para Jesus: Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7? E Jesus falou: Pedro, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. E quando Jesus fala da necessidade de perdoarmos os nossos irmãos 70 vezes 7, os discípulos falam: Senhor, então aumenta-nos a fé, porque a gente vai precisar de muita fé para conjugar o verbo perdoar. E hoje à noite, queridos, eu queria fazer uma pergunta para você. Se nós tivéssemos aqui um aferidor da fé, algo que a gente pudesse... Eu estava lá fazendo uma visita para a Eliane, e aí chegou lá o enfermeiro. Hoje está muito bonito, né, esse negócio, a tecnologia vai, né? E aí foram medir a temperatura dela, né? Antigamente punha o termômetro debaixo do braço, agora os negros metem um revolvinho na tua testa e já sabe a temperatura, né? Então já pensou se a gente tivesse esse aparelho, que de repente a gente colocasse aí na testa, né, na minha, na sua, e pudesse aferir a nossa fé? Eu te pergunto, qual é o nível da tua fé? Qual é a estatura da tua fé? Sabe o que me consola? O que me consola é que aqueles homens que caminharam com Jesus na terra, que viram o Senhor fazer extraordinários milagres, eles tinham também uma fé debilitada, assim como nós, quem sabe, também temos. Eles também têm que pedir para o Senhor: Senhor, faz a nossa fé crescer. Senhor, agrega valor à nossa fé. Senhor, nós não queremos uma fé leve, nós queremos uma fé pesada, uma fé consistente.
E aí, estudando as Escrituras, eu comecei a meditar, e o Evangelho de Mateus, ele mostra para a gente 4 expressões diretas, muito pertinentes. Jesus, ele repete a mesma expressão 4 vezes, só em Mateus. E uma 5ª vez no livro de Mateus não está essa expressão. Mas o contexto e aquilo que ele fala também tem a ver com isso, tem a ver com fé. E eu queria então que você atentasse aí, porque em cada ocasião que Jesus fala a respeito da fé dos seus discípulos, ele não só revela a intensidade da fé dos discípulos, como também ele nos ensina, a partir da experiência, do contexto, como é que a gente pode ter uma fé aumentada dentro de nós. Quantos querem crescer na fé aqui? Abra a palavra de Deus comigo, em Mateus, capítulo 6. Não, Mateus, sai de Lucas agora a gente vai entrar em Mateus, meu. Lucas era só o pretexto, Lucas era só o gatilho, porque os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas no Evangelho de Mateus, Jesus fala então coisas tremendas. Olha só o que Jesus fala no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, o quê? Vira para o irmão que está do seu lado e diga: homem ou mulher de pequena fé. Primeira coisa que eu queria pensar com você aqui, você lembra o contexto do capítulo 6 de Mateus? O que é que Jesus está tratando? Jesus está tratando da doença do nosso século. Ele está falando da ansiedade. Já naquela época, Jesus percebeu que isso não era algo novo, né? Que é novo nosso, que é moderno, é algo que já existia, desde que o homem é homem. Desde que o homem existe, o homem padece dessa enfermidade chamada ansiedade. Você conhece alguém ansioso aqui? Eu lembro que eu jogava na ponte, e aí mudou, eu fui dispensado da ponte. E aí passou um tempo, o treinador me procurou de novo, falou: rapaz, eu fiz uma besteira, cara, não sei o que eu estava na cabeça. Falei: você devia estar endemoniado, você me mandar embora, cara. Falou assim: volta. Eu mais do que depressa voltei. E aí eu estava treinando, ainda não tinha assinado. Na época eu era juvenil na ponte. Eu ainda não tinha assinado. Ia começar o Campeonato Paulista. E ele me chama, na terça-feira eu me apresento para o treino. Na terça-feira à tarde o técnico foi embora. E eu falei: meu Deus, e agora? O cara me mandou embora, percebeu que tinha errado, me chamou de volta. E agora ele foi embora, e como é que faz? E eu cheguei no meu preparador físico, ele era chamado Fernando, ele era da igreja do Nazareno, e comecei a falar para ele: cara, eu estou desesperado, e comecei a revelar a minha ansiedade: como é que vai ser, como é que não vai ser? E ele só falou uma coisa que não está na Bíblia, mas devia estar: por que você está chorando leite que ainda não derramou? Calma, calma. E passou o tempo, assinei, disputei o campeonato e tranquilo. Calma. Você já viu que a gente sofre com muitas coisas que não aconteceram e não irão acontecer? Você já viu que a gente sofre só porque a gente pensa na possibilidade? Algo que pode ser real ou algo que não é real, algo que vai acontecer ou algo que não vai acontecer, mas a gente sofre. Os discípulos estão ansiosos, e Jesus fala: eu não digo que vocês fiquem ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, quanto que a vez de beber, quanto que a vez de vestir, porque o vosso Pai que está no céu sabe da vossa necessidade. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, quando eu olho para esse texto, Jesus então revelando a pequenez da fé dos discípulos, Ele ensina a mim e a você. Sabe quando é que nós crescemos na fé? Quando nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Ei, eu quero dizer a você, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada que passa despercebido aos olhos do Eterno. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Ele sabe exatamente o que você precisará amanhã. Ele sabe a demanda que nós temos aqui na igreja. Gente, nós estamos sonhando. E o sonho, vou falar um sonho aqui, era para abençoar a sua vida. Até no final, ou quem sabe no meio de dezembro, tem instalado o ar-condicionado aqui na igreja. Pode dizer um amém? Quem concorda com isso aí? Deixa eu ver. Oh, coisa linda, gente. Imagina. Vocês não vão ter mais um pastor suado. Desse jeito, eu vou continuar suando. Aliás, a minha preocupação, o meu motivo de oração é esse: Deus, e quando tiver ar-condicionado na igreja? Se eu continuar suando desse jeito, vai ser um vexame. Bem suado. De repente, queridos, a gente sonhando com ar-condicionado, fazer uma surpresa para você chegar domingo que vem aqui e ter ar-condicionado. Deus mandou uma chuva, sexta e sábado, maravilhosa. E quem participou da conferência de missões aqui na igreja, percebeu que ontem à tarde, tinha interditado aí, porque começou a pingar aqui, teve que pôr 2 baldes, tinha 12 sinais de goteira na igreja. E aí a gente fala, meu Deus, põe ar-condicionado, eu arrumo o telhado. Eu vou fazer os 2 em nome de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando disso. Deus está no controle de cada detalhe da nossa vida. E quando nós aprendemos a valorizar que Ele está cuidando, quando nós aprendemos a valorizar que Ele está fazendo as mínimas coisas. Eu me lembro um dia, eu era pastor, eu não lembro se era Uberlândia, eu acho que eu já estava em Uberlândia. O meu irmão me ligou, e ele falou, Vladão, teve o culto de ação de graças na igreja. Aliás, esse ano não teve o culto, ano que vem vai ter um culto de arromba, de ações de graças, em nome de Jesus. E ele falou para mim, cara, eu comecei a ficar constrangido na igreja, porque fez uma fila para dar testemunho. E o povo contando cada milagre, Vladimir, era de cura, de portas abertas, era sinal de Deus para tudo quanto é lado. E eu comecei a ficar envergonhado no banco, porque eu olhei para trás e naquele ano, Deus não fez nenhum milagre na minha vida. E aí quando eu pensava isso, eu falei, Deus, eu não tenho nenhum milagre para contar. Deus falou assim, você não tem milagre porque eu cuidei de você 365 dias. E você não precisou de nenhum milagre da minha parte. Sabe por que você não tem nenhum milagre para contar agora? Porque eu cuidei de cada detalhe da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo encheu meu coração. E é verdade. Não que Deus não tivesse feito, mas é que Deus tem nos livrado de tantas coisas. Se precisar, Deus faz milagre, porque nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Mas alguém disse, melhor do que milagre é não precisar dele. E quando eu não preciso de milagre, é sinal que Deus está trabalhando de tal forma que eu não necessito de nenhuma intervenção sobrenatural do Senhor. E se você entrou aqui e falou, meu Deus, eu não estou precisando de um milagre, fala, dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, é porque Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Não sofra pelo amanhã. O amanhã trará consigo seus cuidados, e Deus tem cuidado da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim, valorize as coisas simples, os pequenos detalhes que manifestam a presença de Deus. Eu não lembro se a Sara já tinha 1 ano ou tinha um pouco mais de 1 ano. Ela começou com uma febre, e eu acho que eu devo ter contado isso aqui já. E ela começou com uma febre, e era sexta-feira, e eu morava em Igarapava, e o nosso convênio médico era em Uberaba, 30 quilômetros, e a gente tinha que se deslocar para lá para ter atendimento. E começou a febre, a gente falou, olha, fim de semana vai chegar, o que a gente faz? Vamos lá no médico, de repente ver se tem alguma coisa, ouvidinho vermelho, garganta, a gente não sabe o que é. A febre não é a doença, né? A febre é o sinal de alguma coisa que o organismo está lutando, né? E que ainda vai chegar. E aí a gente foi, e o médico lá, o cara era, pensa num doutor muito especial, corintiano, cara legal. E a gente ficava ali conversando, né? Batendo papo, ele falando.
E aí fez todos os exames, ali fez, né, tudo, viu o ouvido, viu a garganta, e ela não tinha nada. E a gente ficou conversando e falou, vai ter que aguardar, não tem o que fazer. E quando a gente estava saindo, já tinha se despedido. Quando a gente ia sair da porta ali do consultório, ele falou, vocês estão aqui mesmo? Vamos fazer um exame de urina? Faz lá, faz um exame de urina. Deu um pedido de exame de urina, a gente já correu, a Sara não fazia xixi de jeito nenhum, mas me deu nervoso, teve que pôr aquele coletor, né, e ela não fazia xixi, e meu Deus do céu, que nervoso, fez o exame, final da tarde, deixamos lá, e o médico falou, olha, fica tranquilo, que assim que sair o resultado, eu tenho acesso, e eu já oriento vocês. Quando foi 11 horas da noite, eu não lembro quanto que a Sara estava de febre, mas estava alta a febre, a gente estava apavorado, e a gente ligou para o médico, porque não sabia o que fazer, não sabia, já tinha dado remédio para ela tomar para baixar a febre, e a febre continuava e aumentava, e a gente apavorado, e quando foi 11h30 da noite, o médico falou assim, a gente ligou para ele e falou, acabei de pegar o resultado, ela está com uma infecção urinária altíssima, sai correndo, compra um antibiótico e começa a administrar nela agora. O bom de ser pastor de cidade pequena é que você conhece todo mundo, né? Bati na porta do farmacêutico, ele abriu, vendeu para mim fiado, e começou a tomar o remédio, para a glória e louvor do Senhor. O que eu estou dizendo isso? A gente podia ter ido embora e o médico não ter pedido o exame de urina, e a gente ficar o fim de semana sem saber o que ia acontecer com a Sara. Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas, e nessa noite Deus está dizendo para você, valorize as pequenas ações que eu tenho feito na sua vida, porque quando eu começo a enxergar Deus agindo na minha vida, a minha fé é aumentada, louvado seja o nome do Senhor. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra em Mateus capítulo 8. Verso de número 26, Mateus 8, verso de número 26 e 27, diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Verso de número 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Repete comigo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você lembra dessa passagem? Você lembra dessa passagem? Os discípulos estão no barco, e eles estão indo para um outro lugar, e de repente vem um vento muito forte, o barco começa a se encher de água, eles estão com medo de naufragar, e a Bíblia fala que os discípulos apavorados olham para o lado, o que Jesus está fazendo? Dormindo. E eles então acordam, Jesus fala, Senhor, será que o Senhor não está atento, não está percebendo que a gente vai naufragar e acabou? Por favor, acorda e nos socorra. Jesus então vira para eles e fala, por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. E eu fiquei pensando a respeito dessa questão da pequenez da fé relacionada à timidez. E quando a gente relaciona a pequenez da fé com timidez, a gente começa a entender que a timidez, ela começa a ceder à medida que a gente vai tendo mais contato e mais conhecimento da pessoa que está do lado de lá. Eu já falei para vocês, eu sou tímido, e quando eu não conheço a pessoa, é muito complicado, eu sofro, é muito difícil, eu não sei o que eu pergunto, né? Não no contexto da igreja, mas na vida. Eu não sei se eu ponho a mão no bolso, se eu coço a cabeça, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu pergunto, e geralmente está chovendo, vai fazer sol, sabe aquelas conversas fiadas, porque eu não me sinto à vontade. Mas à medida que eu vou conhecendo a pessoa, à medida que eu vou aprofundando no meu relacionamento com aquela pessoa, eu vou ficando à vontade, e aí não tem mais timidez, porque eu passo a conhecer aquela pessoa, e eu me fico à vontade.
O que Jesus está dizendo aos discípulos é isso: oh, vocês ainda não me conhecem? Não há limites para o meu agir e não há limites para o meu poder. Não há limites, tanto que os discípulos, homens de pequena fé, quando ele se levanta e ele repreende o vento e o mar, ele trata a causa e o efeito, os discípulos ficam assustados e falam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É porque os discípulos não conheciam a amplitude, a grandeza do poder de Deus. E nessa noite Deus está dizendo: não há limites para o meu agir. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que o nosso Deus é grande o suficiente para nos atender, para nos socorrer e para nos tirar dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que você precisa? Conhecer mais a Cristo, conhecer mais aquele que está no teu barco, conhecer mais aquele que você convidou para fazer parte da tua história. Você precisa crescer na intimidade do Senhor. Você precisa crescer no seu relacionamento com Deus. Você precisa conhecer a amplitude, a grandeza do poder desse Deus maravilhoso. Porque quando a gente começa a observar os grandes feitos do nosso Deus, quando nós passamos por determinada situação, ainda que a gente esteja temeroso, nós temos a convicção: não há limites para o agir do meu Deus. Basta que Ele se levante e dê uma ordem para o vento e para o mar, e eu viverei de novo uma grande bonança, louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo: eu preciso ter consciência da grandeza, da amplitude do poder de Deus. Eles não sabiam que Jesus tinha controle sobre os ventos, eles não sabiam que o Senhor tinha o controle sobre a natureza. Ele não sabia, para os discípulos naquele momento da caminhada deles com Cristo, o conhecimento que eles tinham do Senhor era um conhecimento pequeno, e isso limitava a fé. Quanto mais eu conheço do meu Deus, mais a minha fé cresce dentro do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E no final eu quero fazer um link nessa parte, mas vou deixar no final. O que nessa noite Deus está dizendo a você é que não há limites para o meu poder, não há limites para o meu agir. Queridos, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei de algumas pessoas, não todas. Tem gente que acha que o pastor sabe de tudo, né? Aí fica doente, depois que é curado, vem na igreja e fala: nossa, o pastor nem veio me visitar, mas nem sabia que estava doente, você não avisou. Mas quando nós conhecemos a grandeza do poder de Deus, nós podemos ter a plena convicção que, a despeito do que a gente possa estar vivendo, Deus tem poder para intervir nesse quadro, nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos no final do ano, e nós, enquanto igreja, temos muitas demandas. Sabe quanto que nós tivemos que mandar de oferta missionária para a área da região? Esse mês nós tivemos que mandar, além de tudo que a gente tem, da demanda, dos custos que é a igreja, porque a gente tem que pagar energia, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar tanta coisa, funcionário. E nós estávamos tão aflitos, e falando: Deus, tem misericórdia. E nós começamos a orar, e aí a gente tinha um compromisso assumido, que é uma oferta missionária. E na oferta missionária não dá para a gente reter, porque quem retém a oferta, Deus retém a bênção, não tem jeito. Você quer ser abençoado? Seja um abençoador. Não dá para ser abençoado se você não aprender a ser um abençoador. Você já viu que tem muita gente que recebe tanta bênção que não sabe de onde vem? Quando você vai olhar para aquela pessoa, ela aprendeu o princípio de ser um abençoador. Ela entendeu que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E nós temos uma demanda tão grande, mas eu estou orando, queridos, para que nesse mês de dezembro Deus nos surpreenda, para que Deus envie recursos, para que a gente possa dar conta de toda a demanda que nós temos, não para que o nosso nome seja mencionado, não, mas para que a grandeza do poder de Deus seja exaltada, engrandecida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Só que eu tenho um detalhe para te contar, que eu não te contei. Sabe como
Todas as necessidades da igreja são supridas através da sua vida, através do seu desprendimento, através da sua maneira generosa de lidar com as coisas de Deus, com a responsabilidade que eu e você temos de administrar a nossa vida financeira de tal maneira que a minha prioridade seja honrar a Deus com dízimo, honrar a Deus com as ofertas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não há limites para o agir de Deus. Eu me lembro, Tiago, acho que foi o mês passado, ele estava orando porque a nossa igreja não tem fluxo de caixa. O que entra vai, então a gente está caminhando e graças a Deus a gente está indo, tem nada atrasado, não está tudo em ordem. Olha aqui a região, foi feita agora uma reunião, e muitas igrejas não estão tendo condições de mandar os compromissos assumidos, eles estão passando por dificuldade, e graças a Deus, a despeito de toda dificuldade, a nossa igreja está em ordem, a nossa igreja está em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você é fiel com essa casa. Antes de você ser fiel com essa casa, você é fiel com o Senhor, porque você não dá oferta para essa igreja, você dá oferta para o Senhor. Você não dá o dízimo para a igreja, você devolve o dízimo para o Senhor. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, amém? E aí o Tiago me manda uma mensagem, eu conversei com ele um dia à noite, e ele falou: não sei como é que vai ser essa semana, a gente precisa de um recurso. E de repente ele me liga de manhãzinha, manda uma mensagem: Vladão, eu acabei de abrir a conta do banco da igreja lá, e foi depositado um valor que vai suprir toda a nossa necessidade que temos para pagar essa semana. Aquilo que era preocupação, Deus proveu. Sabe por quê? Porque não há limites para o poder e nem o agir sobrenatural de Deus. Mais uma vez eu quero afirmar, eu não sei o que você tem de necessidade, eu não sei qual é a tua demanda, o que eu sei é que o Deus que nós servimos tem poder para nos abençoar e reverter essa situação que nós estamos vivendo. Eu falei de vida financeira, pode ser saúde, pode ser de conflitos familiares, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o nosso Deus tem poder para mudar essa história. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu preciso para ter a minha fé aumentada é ter consciência da grandeza do poder de Deus. Corra lá para Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 29, 30 e 31 diz assim, Mateus 14, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30, diz a palavra do Senhor: reparando porém na força do vento, diga, reparando porém na força do vento, teve medo. Aí agora só eu falo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Verso 31 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus chama Pedro de um homem de pequena fé. E esse homem de pequena fé, ao ouvir o comando de Deus, de Jesus para a vida dele, eles estavam no barco, uma outra situação, o barco deles estava sendo varrido de um lado para o outro no mar, e eles estão também com medo de naufragar. Jesus tinha despedido os discípulos e havia ido para o monte orar, e numa determinada vigília da noite, ele desce e ele vê que os discípulos estão sendo açoitados pelos ventos e pela água, e ele então vem andando sobre o mar, vem andando sobre as águas, e os discípulos, lembra, a maioria deles, pescadores, cheio de crendice, cheio de crença, cheio de medo, quando olham Jesus andando, e não precisava nem ser pescador para ter medo, né? Imagina, você está no meio do mar, ali era o mar da Galileia, né? Era um rio, um lago de água doce, mas eles estão ali, de repente vem um homem andando na água. Quem que não ia ter medo? Quem que não ia achar que era um fantasma? E eles começam a gritar de medo: é um fantasma que está chegando.
é um fantasma. E Jesus: calma, gente, sou eu. E quando Jesus fala: calma, sou eu, Pedro, ele assume a dianteira e fala: se é o Senhor, então manda-me ter contigo pelas águas. E a Bíblia diz que Jesus só fala: vem, Pedro. E Pedro acreditou. Esse homem de pequena fé deu crédito à palavra de Jesus, dizendo: vem. E ele começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que não sabemos, né, quantos passos ele deu, não sabemos, né, quanto tempo ele andou, mas sabemos que ele estava andando sobre as águas quando de repente ele olhou na direção errada. Ele tirou os olhos de Jesus e da sua palavra e reparou na força do vento, reparou na agitação das águas. E quando nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a observar as circunstâncias, começamos a observar as coisas que estão soprando na nossa vida, a gente começa a submergir, a gente começa a naufragar. E que coisa maravilhosa é saber que quando nós estamos naufragando, basta que a gente clame por socorro. E o verso que nós lemos diz que à medida que Pedro disse: Senhor, salva-me, a palavra de Deus diz que Jesus prontamente estendeu a mão. Se tem alguém aqui naufragando na fé, se nessa noite você clamar por socorro, Ele prontamente estenderá a mão em seu favor. Louvado seja o nome desse Jesus maravilhoso. Mas sabe o que eu queria dizer para você nessa noite? É que a gente precisa parar de fixar os olhos no vento. A gente precisa olhar na direção correta. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos fala qual é a direção correta: olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que eu olho para Ele, apesar das circunstâncias, todas as vezes que eu insisto em olhar nos seus olhos, eu ando sobre as águas. As circunstâncias não têm poder sobre aqueles que andam pela fé. O problema é que às vezes, e não são raras as vezes, que a gente tira os olhos do Senhor e a gente começa a observar os ventos, as circunstâncias. E nessa noite Deus me fala pelo Espírito que tem gente que está olhando para a circunstância e está naufragando na fé. Nessa noite Deus está convidando você primeiro a pedir socorro, depois sentir a mão estendida sobre a sua vida e começar a voltar a olhar para os olhos do Eterno, aquele que pode fortalecer a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: eu preciso parar de fixar os olhos no vento e olhar para Jesus. Você lembra daquele texto lá no Antigo Testamento, que é muito clássico, 2 Crônicas 20, quando eles estão indo para a batalha, e na batalha, contra um exército, e uma linguagem figurada, de que era como a areia do mar, 3 reinos se juntaram contra Israel. O rei, ele está com tanto medo, que ele nem se lembrou que ele era rei. E geralmente o rei não pode mostrar fraqueza para o súdito, mas ele reúne Israel, olhando para o grande e poderoso inimigo que vinha ao seu encontro para dizimar. A Bíblia fala que ele se reuniu, o povo se reuniu, e ele se coloca no lugar mais alto e diz: eu não sei o que fazer, eu não tenho recursos, mas eu tenho uma coisa a dizer a vocês e a Deus: os nossos olhos estão postos no Senhor. Eu não quero olhar para o poder do inimigo que vem contra mim, eu não quero olhar para a força bélica que vem para nos destruir, eu não quero olhar para a força do vento, eu não quero olhar para a força da água, eu não quero olhar se todo mundo virou as costas para mim, eu não quero olhar se eu bato nas portas e elas estão fechadas. Eu vou continuar batendo e eu vou continuar olhando para os olhos do meu Senhor, que sustentará e fortalecerá a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro me ensina que quando eu olho para a força do vento, eu naufrago. Pedro me ensina que quando eu olho para Jesus e para a sua palavra, eu sou capaz de andar sobre as águas. E quantos querem andar sobre as águas nessa noite? Aleluia! E por fim, queridos, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, Mateus capítulo 16, que é a quarta expressão de Jesus
chamando os seus discípulos de homens de pequena fé. Chamando aquelas pessoas, aqueles homens que haviam largado tudo para segui-lo. Jesus, medindo a fé daqueles homens, que ele chamara de discípulos e apóstolos. A Bíblia diz que Jesus, olhando para a fé deles, diz: vocês são homens de pequena fé. E a quarta vez que essa expressão aparece está em Mateus 16, versos 8, 9 e 10, diz assim: percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Verso 9, não compreendeis ainda, e nem vos lembrais, diga assim, não compreendeis, e nem vos lembrais, dos 5 pães para 1.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Verso 10, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Olha só que coisa interessante, Jesus fala uma outra doença da fé, que é a memória curta. Memória espiritual curta adoece a nossa fé. Memória espiritual encurtada diminui a nossa fé. Os discípulos estão falando, Jesus está falando para eles estarem apercebidos do fermento dos fariseus. E Jesus fala em parábolas. Jesus fala aquilo para dar um gatilho espiritual. E os discípulos começam a razoar um ao outro. Será que ele está falando que a gente esqueceu trazer pão? Será que essa é a palavra de Jesus para a nossa vida? E Jesus então, ele se antecipa e diz: filhos, por que vocês estão discorrendo assim? Por que vocês estão perguntando um para o outro a respeito de pão? Não é de pão que eu estou falando. Mas ainda que eu estivesse falando de pão, vocês não compreenderam ainda? Vocês não se lembram que eu já multipliquei 2 vezes pães, e vocês experimentaram da minha provisão? E a minha provisão não foi na medida certa, ela foi abundante, porque o que Deus tem para mim e para você não é na medida certa. A medida certa de Deus para a minha vida e para a sua vida é abundante. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para a sua vida vai dar para você e vai dar para aqueles que estão à sua volta, porque Deus não faz nada na medida. A medida de Deus é além do que nós pensamos, é além do que nós pedimos, é além até mesmo do que nós necessitamos, porque Deus quando me abençoa, porque Deus quando te abençoa, é para que as pessoas que estão à sua volta também sejam abençoadas com a mesma bênção que Deus derramou sobre a sua vida. Vocês não compreenderam? Vocês não se lembram dos 5.000 homens que comeram pão? Todos se fartaram. Faltou? Não, sobrou. Vocês não se lembram daquela outra ocasião em que 4.000 comeram também? Vocês não se lembram que além de eles comerem, nós ainda levamos cestos cheios para casa? Meu irmão, sabe uma coisa que adoece a nossa fé? Quando a gente se esquece do que Deus já fez por nós. Sabe o que diminui a nossa fé, de maneira que ela fique mirrada? Quando nós somos ingratos. Quando nós não valorizamos a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Quantas vezes Deus te surpreendeu com sinais, com maravilhas? Quantas vezes você saiu de casa aflito? Quantas vezes você saiu do seu lar apavorado e entrou por essas portas e Deus te consolou com uma palavra, e quando você saiu daqui você saiu abençoado? Deus está dizendo essa noite: por que vocês têm memória curta? Quando nós lembramos dos feitos de Deus na nossa vida, a nossa fé é aumentada, é acrescida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estiver em crise de fé, olhe para a tua história de fé com Deus, e você vai acabar esse momento dizendo: louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Louvado seja o Senhor. Quando eu valorizo o que Deus já fez na minha vida, quantos livramentos você já teve? Quantas orações você já chegou aqui, quem sabe depositando um pedido de oração
oração aqui, clamando com fé, Deus te abençoou, e aí foi um novo momento de apreensão, de dificuldade, e agora você está apavorado, e agora você está aflito. Deus está dizendo: o mesmo que te abençoou ontem, é aquele que te abençoará amanhã, mas também é o mesmo que te abençoa hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer abençoar você amanhã não, meu irmão. Deus quer te abençoar hoje, nesse lugar, nessa hora, porque não há limites para o nosso Deus. E quando eu lembro o que Deus fez na minha vida, eu estou pronto e preparado para que Deus faça de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes Deus respondeu uma oração e que te colocou riso na boca? Já aconteceu isso? Já aconteceu isso? Você estava apreensivo, você estava entristecido, você estava temeroso, e veio na casa do Senhor, ou quem sabe dobrou o joelho na sua casa, no seu trabalho. Sabe aquelas escapadinhas para o banheiro, quando a coisa está pegando, você sabe que o caminho é oração. Quantos sabem que o caminho é oração aqui? Então por que quando está apertado a gente se esquece que Deus já fez? Por que quando a coisa está apertada a gente reluta a dar aquela escapadinha estratégica lá no trabalho? Quantas vezes, gente? A coisa estava feia, o negócio estava difícil, eu dava 2 minutinhos perdido no banheiro, fechava a porta, eu dobrava o meu joelho e falava: Deus, tem misericórdia, me ajuda. E quando eu abri a porta, Deus havia entrado com a provisão, porque não há resposta que não seja atendida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você me conhece, você já aprendeu, né? Que Deus responde às nossas orações de 3 jeitos: sim, não ou espera, mas Ele responde. Pode não ser do jeito que você queria. A gente teve aqui uma conferência missionária, e o pastor, o primeiro missionário que deu um testemunho do trabalho que ele tem lá no Itatinga, ele tem um chamado. Mateus, cadê o Mateus? Esqueci, para onde mesmo que era? Está ensaiando as crianças. Ele tem um chamado para o Haiti, ele tem um desejo de ir para o Haiti, queima no coração dele, e ele fala: eu vou para o Haiti, e Deus fala: seu Haiti é lá no Jardim Itatinga, você vai trabalhar para mim lá, você vai fazer missão urbana, porque essa é a minha vontade para a sua vida. Pode ser que Deus o envie ainda, mas o momento, a vontade de Deus para ele é aquela. Deus responde todas as orações que nós fazemos. Pode dizer amém? E que você aprenda então, quando Deus fala não, glorificar o nome do Senhor. Você aprenda quando Deus fala espera, glorificar a Deus. É porque Deus está preparando algo que você nem imagina que Ele está fazendo. E talvez nessa noite tem gente aqui que está orando e nada acontece. Tem gente que está orando muito tempo e a coisa não acontece. Tem gente que está batendo na porta, já cansou de bater na porta. Nessa noite o Espírito de Deus está dizendo a você, e eu estou falando com um homem: não temas, você vai se surpreender com o que eu farei na sua vida. A demora é porque algo grande está sendo preparado para você e para sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Tenha consciência da grandeza do poder de Deus. Pare de fixar os olhos no vento e olhe para Jesus. Force a memória para não se esquecer o que Deus já fez por você. E a última vez que essa ideia agora é um conceito, não é a expressão homens de pequena fé. Por 4 vezes, Mateus 6, 8, 14 e 16, Jesus fala que os discípulos são homens de pequena fé. Mas há uma outra ocasião em que o conceito está aqui. Jesus está no monte da transfiguração. Ele se transfigura diante dos seus discípulos. Os discípulos estão tão maravilhados que ele fala: Senhor, para tudo, vamos fazer 3 cabaninhas aqui, beleza, a gente vai ficar aqui para sempre. E Jesus fala: não, vamos embora, porque lá no pé do monte tem um pai aflito, porque tem um menino endemoniado, e os meus discípulos que não subiram estão lá e não conseguem ajudá-lo.
E Jesus desce, o pai chega aflito, o menino é liberto. E os discípulos então perguntam para o Senhor: Senhor, por que é que nós não pudemos expulsar o demônio? Sabe o que Jesus falou? Por causa da pequenez da vossa fé. E aí ele termina dizendo: mas essa casta só se espelhe com jejum e oração. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que você não consegue? Porque falta intimidade com o Senhor, falta comunhão com o Deus eterno. Quando falta comunhão, eu não sei qual é o poder dele, porque eu sou tímido, eu não conheço. E queridos, ter comunhão com Deus não será resultado de um apelo que eu farei, você virá aqui, eu vou pôr a mão na sua cabeça. Não dá para fazer um download de intimidade, não dá para dar um upgrade aí e falar: opa, agora estou turbinado. Não tem jeito de eu impor as minhas mãos e você crescer na comunhão com Deus, na intimidade com o Senhor. Isso depende exclusivamente de você. E a minha pergunta nessa noite, para encerrarmos a palavra, é essa: você vai continuar sendo homem de pequena fé, mulher de pequena fé, ou você vai crescer na fé? Só tem um jeito de crescer na fé: tendo vida com Deus. Até quando você vai depender da fé do pastor? Até quando você vai depender da fé do seu líder de ministério, líder de célula? Até quando você vai depender de terceiros? Porque a tua fé é fraca, pequena, diminuta. Nessa noite Deus está dizendo: até quando você vai continuar sendo homem ou mulher de pequena fé? Até quando você vai insistir em não investir na minha presença? Só tem um jeito de crescer na fé: lendo a palavra, orando, participando da vida da igreja. Quando você não vem numa programação da igreja, não é a mim que você está fazendo mal, não, é a você, é a sua fé. E eu fiquei tão, eu nem sei o que, mas fiquei tão. Esse ano a gente fez tantas programações para casais, uma por mês. E quando a gente vinha aqui, debaixo de jejum, debaixo de oração, coordenador de ministério, os integrantes do ministério se doando, ralando, e você na sua casa. Não era deles que eu tinha pena, era de você que ficou em casa e não veio. Você não vem prestigiar uma programação, não, você vem crescer na fé. É por isso que você está onde está. É por isso que hoje Jesus está pondo um negócio na sua testa, dizendo: homem e mulher de pequena fé. E nessa noite você está dizendo: até quando você vai negligenciar a minha comunhão? Até quando você vai dar cabeçada na vida, sofrendo por decisões equivocadas, porque não parou para ouvir a minha voz, porque não parou para conhecer-me através das escrituras? Gente do céu, eu baixei um aplicativo que só de Bíblia em português tem 55 Bíblias em português. Você baixa a Bíblia que tem lá, você aperta o dedinho, dá lá o original e o significado da palavra original, comentários bíblicos a rodo, dicionário bíblico a rodo, um aplicativo à minha disposição, à sua disposição. Não precisa responder não: quantas Bíblias você tem na sua casa? O problema não é a quantidade de Bíblia que você tem, é quanto tempo você fica diante dela lendo. Por isso que você é um homem de pequena fé. Por isso que sua fé é mirrada, fraca. Quando o vento sopra, você fica desesperado. É por causa da qualidade da tua fé, meu irmão. E eu não posso te ajudar. Você tem que se ajudar, orando, lendo a palavra. Gente, esse ano eu não me lembro. Eu acho que esse ano eu não fiz nenhum jejum daqueles que a gente fazia de 21 dias explícito para a igreja. Primeiro ano e segundo ano fizemos diversos,
21:10, a gente tinha a semana de oração aqui. E aí quando a gente é estimulado, a gente vai, né? Eu te pergunto, queridos, esse ano, quanto tempo de consagração você investiu na presença do Senhor? Será que você não sabe que tem que jejuar, orar, ler a Bíblia? É por isso que nós sofremos, não conhecemos o nosso Deus. É por isso que quando o bicho pegou, a gente não sabe o que faz. Aí a gente quer fazer todas as orações, já viu isso? Aí a gente entra no desespero, faz voto. A gente inventa um monte de coisa, isso é desespero. Jesus está dizendo, até quando você vai ser um homem ou uma mulher desesperada? Que nessa noite você decida crescer na sua fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Ah, mas talvez a minha condição humilde, eu não tenho estudo. Ah, talvez eu não tenha condição. Não, fé não é questão do nível de estudo que você tem, ou nível intelectual que você tem. À medida que você ouve a palavra de Cristo, a fé é aumentada no seu e no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. É dia após dia. Um dia eu recebi uma carta, faz tempo, né, que a gente não recebe carta, né? Carta agora é só de cobrança, né? Antigamente a gente recebia a carta. Eu jogava no Mato Grosso do Sul, e eu rescindi o contrato, eu vim para casa, me converti. E um pastor da mesma cidade onde eu joguei, Nova Andradina, me mandou uma carta, um origami, tudo dobradinho, era um cisne, uma folha pautada de caderno, que ele arrancou, ele cortou, ele escreveu em caneta vermelha dizendo, ele não me conhece, mas eu falei um dia com ele pelo telefone, e ele disse assim para mim, naquela carta, num determinado momento, e o coração da carta era esse: edificando-vos a vossa fé santíssima, que uma vez por todas foi dada aos santos. Você recebeu uma porção da fé, e você fica com essa mesma porção só se você quiser. E aí ele dizia, Vladimir, jamais interrompa a sua comunhão com Deus, jamais interrompa o seu desejo de crescer na fé. À medida que você se colocar diante de mim, eu te encherei, e você será um homem de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você, eu não quero continuar no estágio de fé que eu estou. Eu não quero estacionar na fé, porque eu tenho aprendido que quem estaciona na fé, na verdade, não estacionou, andou para trás. Você não foi chamado para andar para trás. Você não foi chamado nem sequer para olhar para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Os diáconos virão aqui à frente. Coloca a mão no coração. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Peça para Ele aferir a sua fé. A Bíblia fala que um dia Jesus se admirou da fé de uma mulher que nem judia era. A fé daquela mulher causou admiração em Cristo. Que tipo de sensação você causa no Senhor? Admiração por uma fé viva, vibrante, uma fé que está progredindo no crescimento. O profeta continua dizendo a mim e a você: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Tem gente que parou, conheceu, já acha que está bom. Hoje de manhã eu estava num batismo, e a minha palavra para aqueles batizandos foi essa: o batismo não é o fim, o batismo é o início de uma nova etapa.
que você cresça na fé, cresça na palavra. Gente, eu estou tão empolgado com a palavra de Deus, eu estou tão empolgado com as escrituras, e eu queria que você fosse afetado por isso também, em nome de Jesus. Quanta gente sendo açoitada de um lado para o outro por conta de vento de doutrina, porque não tem uma fé aprofundada, porque não tem uma fé sólida. Olha que coisa interessante, Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E sabe o que é a certeza no grego? É o ato de colocar ou estabelecer sobre alguma coisa, sobre um fundamento. Isso é fé. Você tem estabelecido a sua fé? Se envolvendo com o Senhor, se envolvendo com a palavra, com a oração, com a vida da igreja. Ah, meu irmão e minha irmã, tudo que fazemos aqui é para promoção do crescimento da sua fé. Você, mais uma vez eu quero dizer, você não faz nada para mim. Quando a gente coloca uma programação aqui, você não faz nada para o coordenador do ministério, você faz para você. É para você crescer, é para você ter a sua fé aumentada no seu coração, parar de sofrer por bobagem, deixar de ser homens de pequena fé e se tornarem gigantes da fé, para a glória e louvor do nome do Senhor. Diga assim comigo: Senhor, nessa noite eu acolho no meu coração a tua palavra. Eu te peço perdão por todas as vezes que não valorizei as coisas simples, os pequenos detalhes que manifestam a tua presença. Eu te peço perdão por todas as vezes que não tive consciência da grandeza do teu poder. Eu te peço perdão por todas as vezes que fixei os olhos no vento e não no Senhor Jesus. Eu te peço perdão pela memória diminuta, pela memória curta. Perdoe-me por me esquecer do que o Senhor já fez por mim. E nessa noite eu tomo uma decisão de investir na comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar isso?